Caminhos da Roça de hoje alerta para um problema mundial, o desaparecimento das abelhas. Mas por que elas estão morrendo? Você sabe qual a função dela na natureza? Nós dependemos do trabalho das abelhas. O mel é só o mais doce deles. Elas são responsáveis por 70% da polinização dos frutos colhidos na agricultura, alimento para nós e para os animais, e pela reprodução da flora, matas e florestas, que nos dão oxigênio, essencial para a vida. De repente a vida eclode. Em meio a uma colmeia agitada, a luta solitária de uma abelhinha para romper as paredes do ovo. São minutos tensos, de puro esforço. O flagrante de nascimento de uma abelha é uma cena rara, uma surpresa até para o apicultor que acompanha a gravação das imagens. Muito raro pegar uma abelha nascendo. Algumas abelhas se aproximam, nada podem fazer. 45 dias depois da fecundação, asas para explorar o mundo. Há 100 milhões de anos, a vida das abelhas pulsa no meio desse imenso tapete verde, em fragmentos de matas, nos quintais e praças. Um complexo processo de reprodução ajustado ao sabor das flores. Quando invade uma flor, uma parte do pólen adere ao corpo da abelha e segue com ela até a outra flor que vai ser fecundada. Já o néctar é carregado no papo ou no estômago do mel. Ali, a ação de enzimas salivares vai produzir o mel. Na colmeia é expelido e armazenado nas células. Este quadro aqui é a colmeia de observação. Ele é usado para mostrar de forma didática como é a organização social das abelhas. Aqui tem cerca de 5.000 abelhas. Esta aqui, ó, a maior, que foi marcada pelos pesquisadores, é a rainha. A gente percebe que ela está cercada por essas operárias. Elas ficam o tempo todo assim, fazendo a corte e alimentando a rainha com geleia real. Como é que se dá o processo de geração de uma rainha numa colmeia? Na verdade, existem duas formas que produz a rainha. Toda larva, até 3 dias de vida, toda larva ela pode se transformar em rainha, né? Porque a gente chama de larva totipotente. Todas elas vão receber a geleia real. A rainha só vai receber a geleia real, desde quando ela é larva até o final da vida. Então, se aquela larva vai receber só a geleia real, ela vai se transformar numa rainha. Mas tem outros fatores envolvidos também, que é o fator da genética, né? Existe uma cascata gênica, que a diminuição de hormônio juvenil, essas coisas todas envolvendo um pouco da genética. Para chegar ao trono, a rainha precisou travar uma disputa ferrenha com outras rivais, que se mostrou a mais competente. Cada colmeia só pode ter uma rainha. As outras devem ser mortas. Depois, durante o voo nupcial, ela vai ser fecundada no ar por 20 zangões. Eles vão ter apenas um orgasmo na vida, porque ao fecundar a rainha, tem o abdômen e órgãos genitais arrancados. Todo o sêmen a rainha guarda no espermateca, para depois botar até 3.000 ovos por dia. Nas flores, onde encontram o néctar e o pólen, indispensáveis à sua sobrevivência, elas encontram também a morte. As coletoras são as abelhas mais experientes que deixam a colmeia em busca de alimentos e abrigos. No caminho, elas pousam em uma flor. Essa flor, no meio ou perto de uma área agrícola, está contaminada com neonicotinoides, um pesticida muito usado nas lavouras do Brasil. Ele é sistêmico, ou seja, é todo absorvido pela planta, raiz, caule, folhas e também atinge o sistema hídrico do solo. No contato com a flor, a abelha suga o pesticida. Ele entra no sistema nervoso central do inseto. Em seguida, destrói ou bloqueia a memória da abelha. Desorientada, ela perde o rumo de volta para a colmeia. Milhares morrem na viagem de retorno. Sem elas, as colmeias ficam sem a informação sobre onde tem alimentos ou abrigos. É a sentença de morte de colmeias que podem abrigar até 80.000 abelhas. O professor Leonel Gonçalves, da USP, estuda a vida das abelhas há 50 anos.
ele descobriu que os pesticidas são parte de uma ameaça contra as abelhas no mundo inteiro. Porque as abelhas estão desaparecendo no mundo inteiro em função de várias razões, várias causas. Existem doenças, existem bactérias, existem fungos, existem ácaros, manejo e também os pesticidas. E, infelizmente, os pesticidas, que são altamente tóxicos para as abelhas, são os que estão causando principalmente o problema do desaparecimento das abelhas. Só nos Estados Unidos foram perdidas 2.400.000 colmeias em 27 estados. Na Alemanha, 1/4 de todas as colônias sumiram. Em algumas fazendas, a perda foi de 80%. Houve desaparecimentos significativos de colmeias também na Suíça, França, Itália, Portugal, Grécia, Áustria, Polônia e Inglaterra. No Brasil, as abelhas também diminuem dia a dia. Em algumas regiões, metade das colmeias desaparece em poucos dias. Há 10 anos, quando começou a trabalhar com essa atividade, o Joel produzia 24 toneladas de mel por ano. Hoje, cerca de 12 toneladas, a metade disso. Joel é dono de uma propriedade em Luiz Antônio e fornece mel para uma das maiores empresas do Brasil, que fica em Ribeirão Preto. Preocupado com o desaparecimento das abelhas, Joel fez algumas experiências. Cada colmeia, uma quantidade de abelhas, em torno de 100.000 abelhas, ela consome aproximadamente meio litro a 1 litro de água por dia. Isso tudo tem que ser captado em alguma fonte. Essas fontes, estando distantes, ela tem que ficar fazendo essas viagens a uma velocidade de 33 km por hora em média. Quando ela está sem a carga, ela fica leve. Quando ela está com a carga, ela vem um voo mais lento. Isso tudo demanda tempo e desgaste dessas abelhas fazendo isso. O que nós fizemos? Nós fizemos testes em colocar água perto dos apiários e nós tivemos um aumento da produção com isso e a gente percebeu que a abelha passou a usar essa fonte de água induzida para poder fazer a refrigeração na colmeia e para uso do dia a dia da maceração do mel. Mas por que o mundo deveria se preocupar tanto com as abelhas? No Brasil, elas produzem 50.000 toneladas de mel por ano. Mas abelhas não produzem apenas mel. Elas são responsáveis por 70% da polinização das culturas agrícolas e por 85% de toda a flora existente na natureza, florestas, bosques ou matas. Veja quantas frutas e grãos dependem do processo de polinização das abelhas. Amêndoas e maracujá, 100%, maçãs, 90%. Pêssegos, 48%, laranjas, 27%, soja, 5%. Hoje, muita gente ganha dinheiro no mundo alugando abelhas para polinizar atividades agrícolas. Só os Estados Unidos investem 15 bilhões de dólares por ano no mercado de polinização. Na China, sem abelhas, os próprios produtores fazem a polinização, planta por planta, usando pincéis. Na Europa, desde abril de 2013, existe uma portaria em que na comunidade europeia foi proibido a utilização dos pesticidas neonicotinoides. Em outros países, onde não existe essa legislação, então não existe a preocupação de produzir outros produtos, porque existem pesticidas altamente utilizados e eficientes no combate às pragas, mas também eficientes para matar as abelhas. Na tentativa de enfrentar o problema, o Brasil saiu na frente, criou o primeiro aplicativo online para apicultores, cientistas e outras pessoas interessadas em informarem sobre a presença de abelhas nas propriedades. É como um controle do estoque de abelhas e uma forma de avaliar os motivos das perdas. Ninguém paga nada pelo serviço. O aplicativo é uma ferramenta online, uma ferramenta colaborativa disponibilizada para que os apicultores, os meliponicultores e toda a comunidade científica possa fazer o registro numa única base de todas as ocorrências de desaparecimento ou perdas de abelha. O apicultor ele pode marcar exatamente o local,
a intensidade e as possíveis causas pelas quais ele teve a perda de abelhas no seu apiário. É a primeira ferramenta online no mundo todo, permite a gente quantificar o tamanho do problema e que o mundo todo está estudando, que é a questão do desaparecimento das abelhas. Comunicar é proteger, né? Nós estamos realmente formando um banco de dados de tal forma que a gente possa pesquisar e produzir um conteúdo, vamos dizer assim, importante, né, para que as causas possam ser combatidas. Comparado a outros países, o Brasil ainda leva uma relativa vantagem por ter uma abelha mais resistente. É a abelha africanizada. Na década de 50, uma espécie muito agressiva foi trazida da África. Em Rio Claro, São Paulo, acidentalmente, elas fugiram e cruzaram com as nossas abelhas, que somam 3.000 espécies. Salvar as abelhas não é tornar o mundo mais doce, mas evitar que todas desapareçam. Professor, sem as abelhas, qual é o futuro da humanidade? Olha, sem as abelhas nós não teríamos alimento, nós não teríamos áreas verdes, nós teríamos uma redução de oxigênio e é possível que um ditado que se atribui ao prêmio Nobel Einstein, de que se as abelhas desaparecessem da face da natureza, um dia os homens também desapareceriam. É uma previsão catastrófica, mas infelizmente as abelhas já estão desaparecendo. Sobre as abelhas existe uma lenda, a de que elas não pertencem a esse reino, mas ao reino das fadas. Talvez seja por isso que elas transformam flores em florestas e deixam a vida da gente mais doce. E já que comunicar é proteger, quem quiser saber mais sobre o colapso das abelhas pode consultar o site da campanha Be or Not to Be, que aparece agora na tela, semabelhasemalimento.com.br. Lá você também pode assinar a petição pela proteção das abelhas para que as autoridades aqui do Brasil investiguem o assunto como outros países já vêm fazendo. O primeiro aplicativo online, como vimos na reportagem, já registrou a morte de milhares de abelhas em Leme, no interior de São Paulo. É o que você vai ver no próximo bloco. E aqui no estúdio a gente também vai mostrar que é possível ter abelhas em casa, como um animal de estimação. Infelizmente, o aplicativo BeAlert já sinalizou a morte de milhares de abelhas no interior de São Paulo. Nossa equipe acompanhou um grupo de pesquisadores até o local e teve a comprovação da síndrome do colapso das colônias. As imagens são impressionantes. Abelhas agonizando, sem reação, lutando pela sobrevivência. Prestem atenção nesta cena. Em poucos segundos, esta abelha vai morrer. Os produtores de mel de Leme não sabem mais o que fazer. A cada dia, mais abelhas aparecem mortas. Em 2008 eu tive a maior perca, 37 colmeias. Até o presente momento, de 72 eu estou apenas com 13, perdendo ano a ano. Uma equipe coordenada pelo professor da USP, David Jong, foi ao local para investigar o caso. Qual é a situação que o senhor constata aqui? Bom, primeiro, a gente vê muita abelha recém-morta no chão, provavelmente poucos dias mortos. E ainda tem abelha viva aqui dentro, mas eles não estão reagindo. É normal aqui que eles iam atacar a gente, porque a colmeia está muito fraco e as abelhas estão com algum problema. Pela quantidade de mel, quantidade de abelha, a gente vê que tem um desequilíbrio. Não poderia ter tanto mel e tão pouco abelha. Então, era uma colmeia boa que ia produzir mel para o apicultor, agora não vai produzir. Olha só, gente, dá para colocar a mão aqui, ó, sem nenhum risco de ataque. As abelhas parecem paralisadas, desorientadas. Elas, na verdade, parece que estão lutando pela sobrevivência. Estão resistindo e nem se dispõem a qualquer tipo de ataque, não. E essa abelha não vai mais poder fazer polinização, vão acabar morrendo. Na primeira caixa que abrem, eles já encontram milhares de abelhas mortas. Pedro agora está recolhendo as abelhas. Algumas já morreram, outras estão morrendo, agonizando. É uma quantidade impressionante. E tanta abelha morta de uma vez no fundo da colmeia não é normal. Porque essas caixas normalmente elas são muito higienizadas. Sim. Um dos trabalhos dela é manter a colmeia limpa para não espalhar doença, coisa assim. Então, qualquer abelha morta tem que ser tirada na hora. E eles não tiraram.
O cheiro na colmeia é muito forte. Um cheiro que não dá para a gente comparar com qualquer inseto morto. Não é o cheiro natural de uma colmeia. Não é. E nem um cheiro de decomposição natural. É um cheiro realmente oriundo de uma morte fora do comum. Se essa colmeia tivesse sido morta por outros métodos que não fosse o envenenamento, o cheiro não seria esse. Os pesquisadores comprovam que não é por falta de alimento que as abelhas estão morrendo. Aqui, ó, tem mel, ó. Alimentação, sempre tem alimentação para elas. Não há falta de alimentação, tá vendo? Aqui tem 59 colmeias e pelo menos 37 estão contaminadas. A equipe já colocou os equipamentos e vai até o local para verificar a real situação, porque muitas abelhas aqui estão ainda ativas. Os pesquisadores permanecem mais de 1 hora no local. Já morreram as abelhas e a traça comeu. A contaminação gera desequilíbrio e disputa por alimento na colmeia. Então, as abelhas estão entrando e saindo desse movimento nervoso porque eles estão roubando o mel que sobrou na colmeia. Depois, recolhem amostras para serem analisadas em laboratório. Esse pólen que as abelhas coletaram pode estar contaminado. Então, eu vou fazer um teste no laboratório. Eu tenho um teste que eu uso as próprias abelhas novas. Eles consomem isso e aí eu posso medir a proteína nessas abelhas. Mas se tiver contaminado, eles morrem. Um dos produtores encontra na bula de um produto químico usado na pulverização de laranjais a explicação para o que pode estar provocando o desastre. Esse produto é altamente tóxico para as abelhas, podendo atingir outros insetos benéficos. Não aplique o produto na maior visitação das abelhas. Ele já está explicando que ele é altamente tóxico às abelhas. No caso, vai ter uma mortandade das abelhas. Mesmo assim, sabendo que ele mata, as pessoas usam. Usa porque talvez não tenha uma orientação, costuma não ler uma bula. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já pediu medidas urgentes sobre o caso. Ele colocou o problema da morte das abelhas, da redução significativa do número de polinizadores como um problema de segurança nacional, pedindo assim, para que as autoridades competentes do seu país tratassem isso e elucidassem assim, qual a real razão, né, pela qual assim, nós estamos tendo tanta redução, né, de abelhas nos Estados Unidos, que é um problema em verdade mundial. A gente está constatando isso aqui no Brasil e a gente espera e está trabalhando no sentido de que também aqui no Brasil esse assunto seja tratado com a devida seriedade. Os pesquisadores não têm dúvidas sobre as causas desse acidente ambiental. Eu tenho certeza pela experiência que eu tenho. Eu já trabalhei com isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc. Então, quando a gente vê esse sintoma, assim, muita abelha morta no fundo e na frente, não tem outra coisa que não seja inseticida. Felizmente, para o apicultor, é difícil manter as abelhas vivas, eles perdem cada ano mais por causa dos uso de pesticidas. Isso é ruim para todo mundo, porque nós precisamos do serviço das abelhas e a perda das abelhas afeta todo mundo. Não tem polinização nas plantas, na natureza, vamos perder as espécies, os pássaros não vão ter aqui comer, então isso acaba afetando todo o meio ambiente e, por fim, o próprio homem que causou a situação. Cenas tristes. E o professor David Jong ainda não concluiu o teste de laboratório para dar mais informações sobre o tipo de substância que teria matado as abelhas. As autoridades competentes dos Estados Unidos têm 180 dias para dar uma resposta ao presidente Barack Obama, a contar do dia do pedido feito no mês passado. Mas a gente também pode fazer a nossa parte para ajudar o meio ambiente e de um jeito simples. Sabia que dá para ter uma colmeia em casa? A criação de abelhas ajuda na polinização e na preservação das espécies. E tudo isso com segurança, sem risco de ser picado. Vamos falar com o Anderson, né? O Anderson, ele cria abelhas sem ferrão aqui em Ribeirão Preto, né? Isso. Anderson, bom dia. Bom dia. Eu crio algumas espécies de abelhas nativas brasileiras na minha casa.
E são muitas espécies, né? Sim, sim. Só que no Brasil existe cerca de mais ou menos de 350 a 400 espécies de abelha nativa. Vamos mostrar então o que você trouxe aqui. Essa casinha aqui, ela tá cheia de abelhas dentro. Essa aqui tem uma caixinha, que tem uma casinha de luxo, uma jataí que tem dentro dela. Você fechou a portinha aqui para elas não saírem. Tá fechado para poder ter trazido aqui na entrevista para mostrar para vocês elas. Então, para não ter risco delas saírem. E eu posso ter uma casinha dessa em casa e colocar aonde? Pode colocar numa varanda, na garagem, um local que ela pegue claridade, né? De preferência aquela claridade da manhã, nunca pegar aquele sol excessivo. O sol da tarde é perigoso? Isto. Se a casinha ficar num sol a pino, por exemplo, sol do meio-dia, o sol da tarde, o que pode acontecer? Pode ocorrer o risco de elas morrer, né? Que devido ao excesso de calor, a cera dentro da caixinha começa a derreter e nisso elas acabam morrendo pelo excesso de calor e pela cera derretida que acaba grudando nelas. Sei. Bom, então nessa casinha aqui as abelhas estão trancadinhas aqui, mas você trouxe uma outra caixa, que a tampa aqui é de vidro, né? Isto. Que a gente pode mostrar aqui as abelhas dentro, né? Isto. A colmeia é assim? Aqui é uma colmeia de uruçu nordestina. Trouxe essa aqui com acrílico aqui para vocês verem. Dá para visualizar o disco de cria, os potes de mel, o movimento dela, o trabalho que ela faz na caixinha. As abelhas, elas se alimentam das flores, do que tem ao redor, né, da nossa casa. Mas, assim, existe alguma época que é preciso fazer, digamos, uma suplementação? Sim, na época de inverno, na época de baixa florada, né? Que é bom sempre fazer um xarope com água e açúcar, coloca para ferventar um pouco. Aí, depois de ferventado, você espera esfriar e coloca na caixinha, em um potinho, um frasquinho, para poder elas alimentar. E coloca umas varetinhas para não ter o risco delas entrar e afogar. Ah, entendi. Então, assim, esse mel que elas produzem aqui, a gente pode comer? Claro, com certeza. É um mel de altíssima qualidade. E a gente está vendo aqui que a caixinha, ela está quase toda ocupada, né? Sim. E aí, se ficar uma superpopulação de abelhas na minha casinha, o que eu posso fazer? Ou você pode fazer uma divisão, ou pode deixar que ela vai soltar um enxame para um outro local. Elas mesmas migram? Isso, exatamente. Elas como ela vê que a caixa está super populosa, elas vão para um novo local, daí elas fazem um novo ninho em uma nova área. Tá, e qual é a manutenção? Para quem se interessar e quiser ter uma colmeia em casa, qual é a manutenção das colmeias? O que eu tenho que fazer? Os principais cuidados? Sempre estar visualizando a caixinha, ver o movimento delas, se elas estão, o biquinho delas, o túnel de entrada, está diminuindo, se está aumentando, e abrir a caixinha e ver como é que está os potes de mel. Se ela está aumentando aqueles potes estão diminuindo, que se estiver diminuindo, quer dizer que vai estar com baixa florada. Então, é colocar um alimento para elas dar um reforço. A gente falou aqui no programa, né, que a abelha pode ser criada como um animalzinho de estimação. Mas fica caro? Não. É uma coisa barata e fácil, que você não vai ter gasto, o gasto com alimento do xarope vai ser na época de inverno e é muito pouco. É só a caixinha, então, que eu tenho que comprar e cuidar dela? Isto. Anderson, eu gostaria de te agradecer, então. Muito obrigada pela entrevista, por trazer aqui para a gente mostrar um pouquinho para o público, né? Que é isso, de nada. Para ajudar também o meio ambiente, né? Importante. Com certeza. Então tá joia. Muito obrigada.